Tudo bem? Então, vou começar aqui os comentários do 6º capítulo do livro Conversando com Deus, do autor Neale Donald Walsch. Para começar a explicar o início desse capítulo, eu vou trazer aqui para você 3 perguntas que eu sempre faço quando esse assunto sobre Deus entra aí numa roda de amigos ou numa aula dentro da universidade, seja qual for o contexto. São 3 perguntas que eu gosto de fazer porque eu vejo que geram uma grande reflexão sobre o assunto. E a primeira pergunta é: você acredita em Deus? Para aqueles que dizem que sim, eu faço a segunda pergunta, que é: como que é esse Deus que você acredita? E aí quando a pessoa vai explicar, você vê que existem várias e várias variações de como esse Deus pode ser. Cada pessoa acredita de uma forma, algumas aí apoiadas nas suas religiões, outras apenas numa fé, numa espiritualidade, e não importa. O interessante é que existem muitas variações, e essas variações às vezes fazem mais sentido do ponto de vista que essa pessoa é mais feliz com esse Deus, outras um pouco menos. Para aquelas pessoas que me dizem, não, eu não acredito em Deus, aí eu faço uma pergunta parecida, que é: como que é esse Deus que você não acredita? Normalmente quando a pessoa vai explicar como que é esse Deus, é um Deus que eu também não acredito. Eu, por exemplo, acredito sim em Deus, mas quando vem essa explicação desse Deus que a pessoa não acredita, que muitas vezes é um Deus punitivo, um Deus que faz o mal, né? As pessoas têm essa justificativa: como é que pode ter um Deus se existe tantas pessoas passando fome, tantas catástrofes naturais no mundo? Isso é uma questão que ele explica aqui também nesse capítulo. Mais na frente eu vou trazer qual que é a resposta para isso. Mas a forma que essas pessoas falam sobre Deus, aquele Deus punitivo, a pessoa que vai levar você para o inferno, não acreditam que existe um céu, e quando o paraíso, né? E quando elas falam desse paraíso, desse céu, normalmente eu também vejo que não faz muito sentido da forma como elas falam. E tudo bem, essa é uma segunda pergunta, não tem certo, não tem errado, é só a reflexão e a verdade de cada um. A terceira pergunta que vem para as pessoas, principalmente que acreditam em Deus, seja lá qual for esse Deus, é: você confia em Deus? E normalmente a pessoa que diz que acredita em Deus diz que sim, que ela confia em Deus. Então, na sequência eu digo: então você concorda comigo que você não tem nenhum problema na sua vida, que a sua vida é 100% formada por bênçãos divinas. E aí as pessoas não concordam, dizem que não, eu tenho muitos problemas, tenho muitas dificuldades, tenho muito sofrimento. E aí é que dá uma confusão essa coisa de você acreditar em Deus, confiar em Deus ou não, e estar enxergando todas essas dificuldades, problemas e sofrimentos na sua vida. Aí eu venho para o meu mantra preferido, que é o que eu repito para mim mesmo todos os dias, em vários momentos ao longo do dia, para que eu possa me lembrar dessa minha fé e também entender cada um dos acontecimentos, cada uma das cenas que aparecem para a gente ao longo do dia. Então, qual que é esse mantra? Tudo que acontece na sua vida, na minha vida, acontece única e exclusivamente por 3 motivos. Motivo número 1, para te trazer felicidade. E qual que tem que ser a sua postura quando você tem um momento aí de felicidade na sua vida? A primeira coisa é estar 100% presente, porque às vezes você tem aí algum momento que te traz muita felicidade, uma bênção mesmo, e você está vivendo ou no passado, relembrando de coisas que já aconteceram, ou vivendo no futuro. Às vezes até nesse momento de felicidade você está feliz e já está pensando: nossa, quando é que eu vou ter isso de novo? E não vive aquele momento presente, fica com essa cabeça no futuro. E esse é uma coisa que é causa de infelicidade para muita gente, é causa de ansiedade, é causa de depressão, viver no passado ou no futuro. Então o primeiro ponto é você ter foco no momento presente. O segundo ponto é você ser extremamente grato por ele. Uma vez que você é grato por alguma coisa que te faz bem, é isso que vai produzir
mais daquilo para você. Não você ficar com a cabeça no futuro querendo mais daquilo. Não, você simplesmente é grato por aquilo e aí você vai produzir mais e mais dessa cena, desse acontecimento que está te deixando tão feliz. Então esse é o primeiro motivo e esse é, na minha opinião, o comportamento que vai te levar a ser uma pessoa cada vez mais feliz. O segundo motivo é que Deus envia uma série de enigmas para a gente gente possa crescer e evoluir. Para cada ser humano ele envia um enigma diferente, ou às vezes um mesmo enigma, mas que tem sentidos diferentes para cada ser humano, e ele é uma oportunidade para crescimento e evolução, que é um dos porquês da gente estar aqui na Terra. Muitas pessoas, por não confiarem em Deus, ou por não acreditarem nessa máxima que eu estou trazendo aqui, chamam esses enigmas para crescimento e evolução de problemas, de dificuldades, de sofrimento. E esse tipo de mentalidade traz muito sofrimento, né? Porque você tem ali esse enigma que você tem que desvendar, mas como ele vem disfarçado normalmente de problema, né? Caso você queira enxergar dessa forma, às vezes você nem desvenda o enigma para que possa crescer, evoluir, ser feliz, e fica ali sofrendo com o acontecimento e não vai para desvendar o que você tem que fazer com a sua oportunidade. Porque normalmente obstáculos, problemas que aparecem na vida, eles são apenas oportunidades disfarçadas. E uma vez que você aprende a enxergar isso, você passa a ser uma pessoa que tem muitas e muitas oportunidades o tempo todo. Então, o primeiro ponto é você enxergar dessa forma. Sempre que vê uma coisa que parece ali ser um problema, você fala, opa, tem um enigma aqui que eu preciso desvendar para que eu possa crescer, para que eu possa evoluir e para que eu possa ser mais feliz. E o segundo ponto é o mesmo do primeiro. Seja grato. Seja grato por você ter mais uma vez uma oportunidade de crescimento e de evolução, que esse é um dos principais motivos de você estar aqui na Terra. Então que bom que essas oportunidades aparecem para você. Você não precisa muitas vezes nem construir elas. De uma forma mágica elas vão aparecendo, você vai desvendando e você vai evoluindo, evoluindo, evoluindo numa escala infinita. O terceiro motivo de coisas, acontecimentos, cenas que acontecem na sua vida é para te proteger. Então muitas vezes acontece uma cena ali que você não consegue entender para que serve aquilo, como crescimento e evolução. Você não fala assim, não consegue perceber o que eu tenho que aprender aqui, né, nesse momento. E também não sente felicidade por estar acontecendo aquilo. Então talvez você tenha que simplesmente agradecer e confiar que aquilo aconteceu para uma proteção. Então às vezes se você perde um voo, é difícil você entender se você chegou no horário certinho para pegar esse voo, se você estava com a sua agenda totalmente pronta para de repente perder um voo, que é uma coisa que pode acontecer, e você não entende ali qual que é o motivo de felicidade naquilo. Às vezes é só uma questão de proteção, às vezes você tem que chegar lá na cidade que você iria um pouco mais tarde, às vezes você tem que ficar um tempo mais lá no aeroporto, não interessa. Acho que quem confia em Deus, quem acredita e confia em Deus, simplesmente agradece. Então é simples assim, você perde um voo, você agradece e faz o que dá para você fazer ali naquele tempo, aproveita ele da melhor forma. Você derruba café na sua camisa, você agradece e vai lá e troca a camisa. Você vai sair para trabalhar, tem um pneu furado, você simplesmente agradece e troca esse pneu. Não fica nesse mundo de lamentação e de vitimização e perguntando por que comigo, as coisas sempre dão erradas comigo, que aí você só vai produzir mais e mais coisas erradas e essas dificuldades na sua vida, porque você de uma forma, lógico, inconsciente, mas você está pedindo sim para que aquilo aconteça mais e mais, cada vez mais na sua vida. Outro ponto importante nesse capítulo é quando ele comenta sobre a perfeição de toda a criação. Ele fala especificamente primeiro sobre um floco de neve, né? Se você for a fundo estudar um único floco de neve, é um nível de perfeição tão maravilhoso, tão espetacular, que quem não percebe isso só pode estar vivendo de uma forma inconsciente, como um zumbi, ou como eu gosto de dizer, dentro da Matrix.
você está vivendo numa ilusão que para você parece 100% real, porque você vê aquilo, você sente aquilo, portanto parece que é real, mas é apenas uma ilusão que não consegue perceber toda essa perfeição. Ele fala do floco de neve, mas se você for estudar, por exemplo, o corpo humano, o nível de perfeição que nós fomos criados é assim espetacular, só pode ser divino. O homem, com toda a inteligência que tem, nunca conseguiu criar um computador, uma máquina, nem nada que se aproxime da perfeição de um ser humano. Então, quando você olha só para o corpo do ser humano e para o seu funcionamento, de todos os órgãos e tudo mais, é uma perfeição maravilhosa e é incrível, para não dizer impossível, alguém não ficar completamente maravilhado com isso e perceber o nível de perfeição que é. Eu, por exemplo, que adoro estudar o funcionamento do nosso cérebro, o nível de perfeição do nosso cérebro é uma coisa espetacular. É até emocionante você estudar, aprender neurociência e ver o nível de perfeição da criação. Então é importante a gente estar atento para o quanto a vida e todo o mundo, tudo que nos cerca é perfeito. Como existe uma sincronicidade maravilhosa em tudo, como a gente consegue perceber com muita facilidade as sincronicidades da natureza e de todos os acontecimentos em nossa vida. Então, você simplesmente sentar e observar a sincronicidade, você percebe essa perfeição, tem uma interação com essa perfeição, e isso é uma coisa que te traz muita felicidade e também muitos motivos para a gratidão, e motivos para a gratidão te trazem mais felicidade, te trazem mais sucesso, por que não? E aí você entra num ciclo de que tudo é para você crescer, para você evoluir, para você ser feliz, para você estar protegido. Entra num ciclo onde você vive uma vida em plenitude, né? Algumas pessoas que defendem que você pode sim viver uma vida de plenitude, no meu ponto de vista, é disso que elas estão falando. Você pode viver sim essa vida em plenitude só com esse mantra que eu trouxe aqui para vocês. Não estou dizendo de alta performance, de você ser uma pessoa que fatura milhões todos os dias, que corre um triatlon todo final de semana, que tem o casamento mais perfeito do mundo, que tem os amigos mais perfeitos do mundo. Não é isso. Não estou falando de alta performance nesse sentido. Estou falando de vida em plenitude, que você simplesmente consegue perceber toda a sincronicidade, toda a maravilha, toda a perfeição do mundo em que a gente vive. E aqui é importante a gente lembrar, em capítulos anteriores, quando ele diz que tudo, sempre quando você traz para a linguagem, para as palavras, elas são muito limitadas para a gente explicar ou entender qualquer coisa em questões divinas, como a gente está dizendo aqui, em questões de perfeição, de plenitude. Sempre quando a gente traz para a matéria, a gente está limitando. Sempre quando a gente traz para o consciente, para o racional, a gente está limitando. Então tudo isso que eu disse aqui com relação à perfeição, não é uma questão de você entender racionalmente e explicar isso em palavras. É uma questão de você sentir. Você sente a perfeição e simplesmente sente a sincronicidade. Sente a perfeição das coisas, sente todos esses motivos pelos quais você é grato. E naturalmente você vai entrar no exercício de querer racionalizar isso através de pensamentos, através de palavras. Normalmente a gente não consegue, nem através de pensamentos, nem através de palavras, colocar aí toda essa dimensão, né? É muito complicado. Mas a questão não é essa. A questão não é de você entender e explicar. A questão é de simplesmente você sentir e vivenciar todas essas maravilhas dentro de você mesmo e não exteriormente. Uma frase super interessante que ele traz nesse capítulo, que eu já tinha visto essa mesma forma de pensar em ensinamentos orientais, de formatos diferentes e ditos de formas mais variadas, mas que traz para o mesmo ponto de vista e ensinamento, que é: se eu não me voltar para dentro, eu serei privado de alguma coisa. Esse é um outro mantra, uma outra afirmação que você pode fazer o tempo todo para você, o dia todo. Isso ajuda a gente
a voltar para o nosso momento presente e voltar para as práticas que a gente deve fazer ao longo do dia. Então, se eu não me voltar para dentro, serei privado de alguma coisa. E a gente volta no mesmo assunto daquilo que eu estava acabando de dizer. As suas maiores verdades, tudo que você vai pensar e atrair para você de ações que você tem que fazer no seu dia a dia, virão de dentro, virão do inconsciente, virão do silêncio, virão do seu espírito. Então, a forma de você entender melhor quais são os próximos passos que você deve tomar, seja na vida como um todo, seja na sua carreira, seja na sua vida pessoal, não interessa. Você vai encontrar essas respostas no seu interior. E como é que a gente faz na prática para ir atrás dessas respostas e poder viver de acordo com elas? A forma mais perfeita que eu particularmente conheço é a meditação. Então sempre quando você vai meditar, você está voltando para o seu interior, você está prestando atenção no seu eu interior, e muitas vezes esses insights de ideias maravilhosas para que você tome uma ação sempre, não adianta nada você só ficar meditando, vem um insight e você não toma nenhuma atitude. Mas todos esses insights, eles podem vir durante a meditação, mas muitas vezes eles vêm depois. Então o fato de você se voltar para o silêncio, de você estar no seu interior e ficar ali, simplesmente em silêncio, meditando. Existem muitas formas de meditação, pode ser uma meditação para você ter atenção à sua respiração, pode ser através de mantras, meditações guiadas, não importa. Mas o fato de você estar ali, naquele momento, às vezes quando você está tomando banho, fazendo uma caminhada, cozinhando, lavando louça, dirigindo, seja o que for, vem um grande insight. E o que produziu esse insight foi a meditação. Quando você não medita e não se volta para dentro, você não cria oportunidades para que esses insights venham. Você está vivendo na Matrix, você está vivendo como um zumbi, fazendo uma série de ações aí no automático, uma série de hábitos que você gravou lá no seu passado e que ficam se repetindo todos os dias e ficam produzindo um mesmo você. Você só fica repetindo os mesmos pensamentos e esses mesmos pensamentos ficam trazendo para que você seja cada vez mais o que você já é. Então você nunca vai mudar de vida, evoluir, crescer por mais que você se esforce, se você não fizer esse treinamento de se voltar para dentro, meditar e dar a oportunidade que venham esses insights maravilhosos para que você possa imediatamente, não espere nem um segundo, coloque em ação, coloque aquilo para a prática que você vai ver que os resultados são espetaculares, de acordo com a sua felicidade, de acordo com a sua essência, de acordo com quem você é. Então, qual que é o segredo aqui? É você silenciar o seu mundo externo. Quando você silencia o seu mundo externo, você acaba dando voz para o seu mundo interno, que é de onde vem as suas verdades. E na prática, silenciar o seu mundo externo, por que normalmente a gente medita de olhos fechados? Uma vez que você fecha os olhos, todos esses impulsos visuais, né, essa loucura que acontece ao nosso redor, você está silenciando esse mundo externo. Se você for para um ambiente silencioso, você também vai silenciar essa parte. Se você estiver num ambiente que não é um ambiente de caos, como uma mesa lotada de coisas, né? É um ambiente mais propício para você fazer uma meditação. Então, uma vez que você silencia o seu mundo externo, você acaba dando voz para o seu mundo interno, que é onde estão as verdades, os insights que você precisa para realizar coisas que vão trazer felicidade para você. Outro ponto que ele traz aqui nesse capítulo, ele diz que Deus diz para o autor que nós, seres humanos, todos nós temos poderes ilimitados. E o autor, que é muito questionador, nesse momento ali que ele está tendo a conversa com Deus, ele fala, não, peraí, isso eu não posso concordar com você. Como é que nós podemos dizer que todos os seres humanos têm poderes ilimitados, sendo que muitos seres humanos nascem com deficiências físicas, deficiências mentais? Como é que você pode dizer que todo mundo tem poder ilimitado se pessoas já nascem com esse tipo de deficiência?
Aí aqui ele diz o seguinte: quando ele diz que os seres humanos têm poderes ilimitados, eles têm poderes ilimitados para viver a experiência que eles vieram aqui para a Terra para viver e que escolheram viver. E uma deficiência física não é necessariamente uma deficiência do espírito. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa que tem uma deficiência mental ou uma deficiência física e a gente automaticamente cai num julgamento de como ela está vivendo, do que ela está passando. E às vezes a gente não sabe como é que o espírito dela está encarando tudo aquilo, como é que está encarando aquela experiência. Não tem como a gente ter essa noção, porque só quem vive aquilo é que sabe. Então, quando ele diz que nós temos poderes ilimitados, é para poder viver essa experiência que nós viemos aqui para viver. E o autor pergunta: então quando a gente vem para cá, a gente já sabe exatamente tudo que a gente vai viver, todas as nossas experiências, tudo que vai acontecer, né? Já está escrito. E Deus diz que não nesse sentido. Que o que a gente tem e a gente escolhe sim é com quais pessoas a gente quer se encontrar, quais ferramentas nós teremos, em quais lugares nós iremos, quais condições teremos aqui na Terra para que tudo isso, para que você possa viver aquilo que você tem que viver para aprender e para evoluir. Porém, cada um desses momentos você, através do livre-arbítrio, vai decidir quem você quer ser e que atitude vai tomar. E aí é que vem os desdobramentos. Então, sempre que você decide ser uma pessoa que é uma pessoa que quer prover amor, que quer prover alegria, quer prover compaixão, quer prover amizade, união, abundância, é isso que você vai desdobrando e criando mais para você. Se você é uma pessoa que prefere ir pelo caminho da raiva, do ódio, da escassez, da insegurança, do medo, é isso que você vai ter cada vez mais, e as experiências vão se proliferando, só que você tem cada vez mais aquilo que você decidiu ser naquele momento. Então é sempre um ciclo. Eu gosto de usar a imagem de uma ampulheta, né? Então você está com a sua ampulheta virada para o lado do amor, e aí cada vez mais você tem uma série de cenas e momentos voltados para o seu eu superior, momentos de amor, momentos de alegria, paz, abundância, ou você gira a sua ampulheta para o lado do medo. E aí você tem cada vez mais escassez, cada vez mais sofrimento, cada vez mais raiva, cada vez mais problemas na sua vida, porque você sempre está girando a ampulheta para um lado e para o outro. Pessoas que passam a maior parte do tempo com a sua ampulheta girada para o lado do amor, elas vão ter sempre momentos de felicidade, de alegria, de abundância, só que pode ser sim que elas girem em alguns momentos, algum momento de, por exemplo, perder um ente querido, teve uma grande baixa num negócio, alguma coisa assim, elas giram a ampulheta para o lado do medo, esse lado do eu inferior, mas se elas são umas pessoas de resiliência, pessoas antifrágeis, pessoas que entendem, que acreditam em Deus, que confiam em Deus e que entendem como as coisas acontecem, muito rapidamente elas se lembram e voltam a ampulheta delas para o lado do amor e voltam a viver esses momentos. Por outro lado, pessoas que têm a sua ampulheta virada para o lado do medo, da escassez, da insegurança, elas até podem ter alguns momentos de alegria ali, momentos numa festa, momentos quando compram alguma coisa, uma viagem que faz, qualquer coisa assim, mas muito rapidamente elas acabam girando a sua ampulheta de novo para o lado do medo. Então, um lado ou outro dessa ampulheta é o que prevalece na vida dessa pessoa. Todos nós acabamos girando, às vezes por um longo período, às vezes por um curto período, mas você sempre tem aquele ponto que prevalece na sua vida. Pessoas que têm a sua ampulheta sempre mais para o lado do amor vão viver muitos e muitos momentos de felicidade, alegria, paz e abundância. Pessoas que têm ela girada para o lado do medo vão viver uma vida de sofrimento, escassez e medo, e de vez em quando tem alguns pontos ali isolados de alegria, alguns pontos isolados de paz, mas por ter essa prevalência e não conseguirem entender como é que funciona o mundo fora da Matrix, como eu disse aqui, elas acabam voltando para o que é o natural para elas, por mais que aquilo traga sofrimento,
traga escassez, insegurança, medo e todos esses sentimentos do eu inferior. Então aquela frase famosa que a vida é uma questão de escolhas, essa é a maior verdade do mundo. Então você escolhe quem você quer ser a todo momento e você escolhe em tudo que você fala, pensa, sente e faz. Então você pode me falar assim, não, eu por exemplo estou desempregado e sou pobre e eu não quero isso. Mas é exatamente dessa forma que você cria isso que você está vivendo. Quando você diz, eu sou pobre, você está criando mais disso para o seu futuro, que é uma pessoa pobre. Quando você diz, eu sou desempregado, estou desempregado e não queria estar, o que você vai criar para o seu futuro é uma pessoa que está desempregada e não gostaria de estar assim. Então tudo que você fala, repete, pensa, sente, age, é o que você está fazendo para ter mais no futuro. Tudo que você fala, pensa, hoje, você está co-criando o seu futuro. Então existem 2 pontos aqui que você pode escolher com relação a você ou com relação aos outros. Com relação a você, decida quem você quer ser. Então se você quer ser uma pessoa rica, não decida que você não quer ser uma pessoa pobre. Decida que você é uma pessoa rica, independente da sua condição financeira atual. Volte para o seu interior, faça essas práticas de meditação e pense e fale o tempo todo como uma pessoa rica. Daqui a pouco você vai começar a ter insights de negócios, produtos, de ligações que você pode fazer para algumas pessoas, uma série de insights poderosos para que você crie esse dinheiro. Não é que ele vai simplesmente se materializar na sua frente. Não, você vai ter uma ideia de um negócio, que é um negócio que você tem todas as condições para fazer que ele seja bem sucedido. E se você estiver vibrando na energia do amor, você vai fazer com que esse negócio seja bem sucedido. Se você estiver vibrando na energia do medo, você vai entrar para o negócio já não acreditando que aquilo pode dar certo, começando a prever tudo que pode dar errado, e o que acontece? Dá errado. Você está co-criando essa escassez para você. Então decida com relação a você mesmo, quem você quer ser, e a partir do momento que você decidiu, pense e fale como se você já fosse essa pessoa o tempo todo. Vire a sua ampulheta para esse ser seu futuro, no sentido de que você já é. Repita isso o tempo todo. Agora, com relação aos outros, você só pode prover para os outros aquilo que eles querem e não aquilo que você quer. Como é que é a única forma de fazer isso? Ponto 1. Não julgar. Então, independente do que as pessoas ao seu redor estejam fazendo, é uma decisão deles e você não tem que julgar. Você tem que simplesmente deixar que eles façam, que provavelmente eles precisam passar por aquilo naquele momento para aprender, para crescer, para evoluir. É a experiência deles. Não julgue e de forma alguma interfira. Jamais tente ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Isso não vai ajudar de forma alguma e ainda vai trazer sofrimento para você. Agora, esteja sempre pronto para ajudar uma pessoa que quer ser ajudada. Isso é imprescindível, é muito importante. Então, você está ali pronto. Se a pessoa vier te pedir ajuda, quanto mais você estudar, quanto mais você evoluir você mesmo como pessoa, mais pronto você vai estar no momento para ajudar essa pessoa. E aí você dá o seu melhor. Quanto mais ela pede, mais você dá. Nunca dê 1 centímetro a mais do que ela pede, porque isso acaba criando um conflito. Aí você pode pensar assim, não, como é que eu vou, por exemplo, ajudar uma criança que passa fome se ela não me pedir? Como é que eu posso ajudar pessoas que estão sofrendo e que eu nem conheço? Como é que eles vão me pedir isso? Não, o que você pode fazer é assim, eu tenho aqui comida. Se essa comida te interessar, está disponível. E essa pessoa, sim, se quiser comer naquele momento e quiser sua ajuda, ela vai comer, você não tenha dúvida disso. Agora, a pessoa não te pede e não quer receber aquilo e você decide o que é o melhor para ela, isso infelizmente não funciona. Cada um só tem condições de saber o que é melhor para si mesmo, e se você quer ajudar os outros, trabalhe em você o tempo todo, diariamente, para você ser uma pessoa, para que você seja uma pessoa
melhor, com mais conhecimentos, mais evoluída, uma pessoa que vive no eu superior a grande maioria do tempo. E aí quando as pessoas vierem procurarem você pedindo ajuda, você vai poder prestar uma ajuda perfeita para aquela pessoa naquele momento. Então, para encerrar aqui os comentários do capítulo 6, mais uma frase super poderosa para que você pense muito sobre ela, medite sobre ela, para chegar a uma conclusão de como você pode colocar isso na sua vida. Você é e vive de acordo com aquilo que você acredita. Novamente, você é e vive de acordo com aquilo que você acredita. Então, você tem as suas verdades, que são simplesmente crenças. Cada pessoa tem as suas verdades. Existem muitas e muitas variações dessas verdades, o que demonstra que não existe uma verdade universal, o que existe são vários pontos de vista. Porém, esse seu ponto de vista, essa sua crença fará com que você viva e seja aquilo. Então, se você é uma pessoa que acredita que no mundo existem muitas pessoas que tentam enganar os outros, você vai viver isso, você vai ver muito disso no seu mundo, você vai criar uma série de situações para que você possa ver aquilo que você acredita, que é pessoas tentando umas enganar as outras e enganar você, inclusive. Se você acredita que nesse mundo que nós vivemos, para alguém ganhar, alguém tem que perder, sempre que você for para ganhar alguma coisa, você vai querer tirar de alguém. Você só consegue enxergar um mundo de competição e não de criação. E o mundo que nós vivemos, eu acredito pelo menos que é um mundo de criação. Para você ganhar, ninguém precisa perder. Dá para você sempre ter mais e mais e mais. É um mundo de abundância infinita. Mas cada um decide o que acreditar. Então o convite que eu deixo aqui é: dê uma olhada nas suas verdades. Cada vez que você falar ou pensar alguma coisa, tenta fazer isso pelo menos por uma semana. Olha para aquilo e fala assim: essa verdade que eu estou dizendo aqui, que pode ser só um ponto de vista, essa verdade ela me ajuda, ela me faz feliz, ela me faz crescer ou não? Ela é uma verdade que só vai fazer com que eu crie para o meu presente, para o meu futuro, coisas que não me fazem bem, de uma forma geral. E uma vez você analisando, se você chegar à conclusão que é uma verdade que te faz bem, que te faz crescer, que te faz feliz, fica com ela, repete ela o máximo que você puder, porque você vai entrar num ciclo poderoso. Se você perceber que é uma verdade que não te faz bem, normalmente elas vêm muito de pensamentos, desmanche e cancele esse pensamento imediatamente. Eu sempre, quando eu vejo um comportamento meu em pensamento mesmo, algum pensamento que vem que eu vejo que não é um pensamento legal, que não me ajuda, não é um pensamento de amor e crescimento, eu falo mentalmente para mim: mude imediatamente, para que aquilo saia desse meu comportamento, que é um comportamento que não me ajuda em nada. Se eu penso alguma coisa, que é alguma coisa que é muito voltada para insegurança, escassez, medo e tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu falo: cancela. E já venho com um novo pensamento, muito melhor, um pensamento positivo em cima daquilo. Então, se eu penso: o mercado está passando por uma crise, eu cancelo. Às vezes eu falo assim: isso não me ajuda em nada, e já vem: o mercado está cheio de oportunidades nesse momento que estamos vivendo. Quais são essas oportunidades? É que eu vou descobrir e colocá-las em prática. Então fica aí mais uma dica prática para que você possa utilizar no seu dia a dia. Faça isso durante uma semana, sem questionar, simplesmente testando para ver no que dá. Você vai ver a diferença brutal que vai fazer na sua vida. Então é isso, super obrigado para quem ficou aqui comigo até agora. Estamos aí no capítulo 6. Em breve eu vou publicar também aqui o capítulo 7 e todos os capítulos do volume 1 do livro Conversando com Deus. Espero de coração que esteja ajudando você a ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais segura, que esteja ampliando o seu poder pessoal, que você esteja colocando em prática todos esses insights para que a sua intuição evolua e te traga insights poderosos para que você realize uma série de questões na sua vida que vão fazer você evoluir como pessoa e vão trazer tudo aquilo que você deseja. Se você ainda quiser ter mais
mais conhecimentos, ferramentas, práticas para que você reprograme o seu cérebro para ser uma pessoa feliz e de sucesso, ferramentas e práticas para ampliar a sua intuição, eu tenho um canal no Telegram, um canal VIP que é 100% gratuito, onde todos os dias eu publico ali ferramentas, práticas, reflexões para ajudar as pessoas, aqueles que querem, logicamente, a evoluírem e serem pessoas melhores. Tá bom? Super obrigado, muito obrigado por estar aqui comigo, um excelente dia e até o próximo vídeo.